porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! A minha convidada de hoje é mãe de 2 rapazes, é psicóloga e está divorciada. Este aspecto, embora não a defina, levou-a por caminhos nunca antes imaginados. Já marcada pela perda precoce da mãe, tinha em si saber feito de se cuidar, erguer e continuar. Foi nas redes sociais que fomos interagindo. Presente e discreta, Ana foi fazendo alguns comentários e partilhas que me enterneciam e iam desvendando um caminho de questionamento, de crescimento pessoal e de resiliência. Acabei por desafiá-la a contar a sua história. Trocámos alguns SMS e um telefonema e encontrámos-nos aqui no podcast. Um espaço que quero de partilha e de histórias possibilitadoras, reais, tangíveis e vividas. Esta história podia ser a minha, podia ser a tua, é a da Ana. Fica, vais gostar. Olá, Ana. Olá, Mafalda. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Como estás? Tudo bem, está tudo bem. Obrigada pelo desafio. Eu gosto muito da vossa teoria, identifico-me imenso com aquilo que vocês publicam e fazem e faz sentido estar aqui. Tão bom. Olha, nós fomos nos conhecendo porque fomos interagindo nas redes. Tu Exato. És muito participativa e fazes comentários e então trocámos assim umas quantas mensagens. Fui também depois partilhando um pouco do teu percurso e isso também me inspirou e também achei tão bonito perceber essa tua entrega e como é possível de facto fazer um caminho construtivo, um caminho de crescimento ao longo de toda a vida. E adorei as partilhas que foste fazendo. Isso também me foi tendo vontade de falar mais contigo. Eu fui participando porque eu tomei conhecimento da vossa teoria, do vosso projeto, a nível profissional. Mas a nível pessoal fez todo sentido também, porque também tinha passado por uma situação de divórcio e quando tomei conhecimento dos vossos conteúdos, eu identificava-me e disse, isto aconteceu comigo, isto faz sentido, é exatamente assim. E foi muito importante para fazer quase que uma auto-evolução, refletir sobre o que é que me foi acontecendo e em que parte deste processo eu arregacei as mangas para que as coisas se tornassem o mais funcionais possível. Não é? No fundo foi isso. Por isso juntamos sempre o profissional com o pessoal. Portanto, a ti juntas dois lados, não é? Por um lado, és mãe e estás separada do pai dos teus filhos, não é? Por outro lado, és psicóloga. Pois. E durante muito tempo eu dizia sempre que não era psicóloga em causa própria, até que percebi que isso não é possível e que nós temos uma forma de olhar para as coisas e de estar nas coisas com umas lentes diferentes. Não podemos dizer que em casa de ferreiros espeto pau. Não posso dizer aos outros façam isto, tentem fazer isto e depois eu ficar na sombra da tristeza e do não fazer nada e do me lamentar. Então eu fui fazendo coisas e vocês foram me dando pistas. Isso foi muito bom. Sim. Há quanto tempo estavas já separada quando entraste em contato connosco? Vai há 3 anos. Eu divorciei-me em 2018 e depois foi na reunião dos psicólogos na feira que tomei conhecimento de vocês e disse, isto é fantástico, isto é o casamento perfeito. A parte da psicologia aliada à parte jurídica. E era mesmo necessária essa visão conjunta, sim. Sim. Foi numa reunião dos psicólogos em que nós fomos Sim, convidados e participámos, não é? Estiveram online através do conhecimento da Catarina Gomes e explicaram um bocadinho da vossa teoria. Depois li o vosso livro, a seguir a isso, a Catarina emprestou-me o livro, e eu li o vosso livro e tudo fez muito sentido. Tudo fez muito sentido. Aliás, eu costumo guardar aquele exemplo teu de que foste fazer surf. Eu adoro, tenho que partilhar. Que foste fazer surf e que na altura em que tens medo é quando alguém te diz, pois, mas é quando tens medo que tens que te pôr de pé. Eu acho que isso ilustra na perfeição o processo pós-divórcio. É
quando tens medo, tens de pôr de pé, porque senão nunca mais vais surfar. E adorei. Eu Tu também tiveste muito faço medo, foi? mergulho. Fazes mergulho? Não, eu tomo banho de inverno, mas também comprei um fato de mergulho. Ok, ok. Para poder ir para o mar? Sim, sim. Eu tive medo, tive medo, tive vários medos. Talvez consiga destacar como a situação mais difícil do meu divórcio, o não estar com os meus filhos, porque a guarda é uma guarda partilhada, e por isso eles estão uma semana alternada, em casa do pai e uma semana comigo. Mas, curiosamente e felizmente, nós vivemos na mesma rua. Eu fiquei a viver onde estavam e ele está numa casa na mesma rua, ao fundo da rua. Por isso, quando falta alguma coisa, os miúdos circulam. E eu sempre fiz questão de não ser uma mãe em regime quinzenal, entendes? E por isso, e ele também, então nós partilhamos. Por exemplo, mesmo que haja atividades extracurriculares na semana em que estão comigo, o pai colabora se tiver essa disponibilidade. E eu faço a mesma coisa. Eu ainda hoje o mais novo tem explicações, está com o pai, mas como eu tenho essa disponibilidade hoje, sou eu que o vou levar, sou eu que o vou buscar e tentamos e conseguimos fazer. Porque há coisas que levam o seu tempo, porque há processos que nós temos tempos diferentes, não é? As pessoas têm tempos diferentes e hoje eu digo com muita paz e com muita tranquilidade que nós conseguimos ser assertivos na forma como exercemos a nossa parentalidade. Isso é muito bom para os miúdos. Foi sempre assim, Ana? Ou foi uma coisa que tiveram que construir? Foi uma coisa que tivemos que construir. Porque aquilo que nós construímos enquanto casal é uma coisa. E aquilo que temos que construir depois do divórcio é outra. Não é? Mas que deve estar sempre, ter como fundamento aqueles seres que não escolheram, não é? E às vezes a nível profissional eu paro-me com pessoas e dá-me vontade de lhes perguntar, mas vocês já pensaram se esses miúdos se querem divorciar de vocês também? Os miúdos não têm essa opção. Em situações de grande conflito, assim, eu não quero nem viver com o pai, nem viver com a mãe. Os miúdos são colocados nesta questão do pós-divórcio, às vezes sem terem opção, ou porque não têm idade, ou porque não têm uma personalidade capaz de dizer eu não quero, eu prefiro, e por isso não foi sempre assim. Isto tem sido um percurso, um caminho, uma construção, com timings diferentes, porque somos pessoas diferentes. É tão interessante isso porque, de facto, o divórcio e a separação, para além de serem os processos externos e muito burocráticos que nós conhecemos, não é? São também processos internos muito profundos. E, de facto, cada um tem o seu. Embora externamente temos que andar todos ao mesmo passo e que temos que nos sair da mesma casa, enquanto mesmo que um fique e outro saia, é no mesmo tempo que isso acontece. Quando vamos divorciar, também é ao mesmo tempo que isso acontece. Portanto, formalmente os passos são dados sempre ao mesmo tempo e é isso, simultaneamente, não é? Ali ritmados, mas internamente, de facto, cada um vai ao seu passo e podemos estar muito desencontrados do outro, ou um do outro. Para ti, Ana, foi sempre claro esse processo interno e cada um ter o seu passo? Ou fizeste o que foste fazendo e houve um momento em que paraste e conseguiste, em retrospectiva, perceber o que foi acontecendo? Estiveste presente cada uma destas... Eu faço isso por defeito. Parar, de vez em quando, sair de mim, olhar para mim e dizer assim, o que é que tu estás a fazer, o que é que tu queres fazer, para onde é que tu queres ir? Isso faz-me bem, porque às vezes eu ralho comigo. Né? Às vezes eu ralho comigo. Eu partilhei contigo, antes de começarmos a gravar, que na semana em que os meus filhos saíam de casa, eu não abria a janela do quarto deles. Era a divisão da casa que estava escura a semana toda. Se tivesse sol, chuva ou fosse o que fosse. E eu, por norma, tenho as janelas todas abertas, adoro ver sol e entrar luz. E era uma mágoa. E a certa altura eu tive que sair de mim e dizer assim, olha lá, tu estás tolinha, então mas agora aquele quarto não tem vida durante 8 dias. Não faz sentido. Agora, isto é um percurso. Eu precisei, durante algum tempo, não entrar no quarto. Eu precisei, durante algum tempo, de fazer o meu luto de uma dinâmica familiar que deixou de existir. Por isso eu tenho que entender que o outro também terá feito luto de outras situações.
E há pouco falaste numa coisa que eu não me tinha lembrado de partilhar, mas acho que é uma partilha importante. No início, e procurando sempre que respeitarmos um ao outro para proporcionarmos o bem-estar aos nossos filhos, quem primeiro alternou a morada fomos nós. Ou seja, os miúdos mantinham-se na casa, porque ainda não tínhamos definido a questão das partilhas e da morada de família, os miúdos mantinham-se na casa e os pais saíam à semana. Uau! Olha, que idade é que os seus filhos tinham, Ana? O David tinha 9 anos e o Gonçalo tinha 16. Ok. Até isto é diferente. A idade que os miúdos têm é completamente diferente. Exato, não é? São Muito, 6 anos de diferença. pois, é significativo. É, E tanto pelas idades, já nem gostava de ouvir de ti, tanto pela idade como pelo perfil, pela personalidade, pelas necessidades de cada um, também às vezes, tanto a reação deles, porque, olha, o tal processo interno, cada um, o pai e a mãe, cada um está a viver, mas as crianças, os filhos também. E provavelmente o processo interno do miúdo de 9 anos deve ser bastante diferente do miúdo de 16 anos, não é? E, portanto, também eles estão a fazer esses processos e podem não estar a ser vistos no seu processo. Podem não estar em simultâneo connosco, podem não estar entre eles e podem muitas vezes não estar a ser vistos, porque nessa fase nós às vezes estamos tão perturbados, ou tão desgastados, ou tão focados em resolver determinadas coisas, podemos perder também um pouco a noção que os miúdos também estão a passar pelo seu processo. é verdade, é verdade. E às vezes só lá mais à frente, talvez só agora, eu consiga ouvir deles algumas coisas que me faz dizer assim que bom, isto parece-me estar bem resolvido. Eles entenderam. Não quer dizer que não tenham sofrido, eu também sofri, mas entenderam. Percebes, Mafalda? Ainda hoje, assim, também te contei que fiquei sem a minha mãe muito cedo e numa situação de divórcio a perda de retaguarda familiar também é importante, não é? Lá está, eu vinha do trabalho e vinha para casa. Eu não ia comer uma sopinha à casa dos meus pais e depois vinha para casa. Ou ao fim de semana também isto não acontecia. Por isso isto também foi uma aprendizagem. Eu estava efetivamente mais sozinha do que se calhar muita gente que tem uma retaguarda familiar, não é? E foi mais difícil por isto. Mas lembro-me de, para aí, relativamente há um ano, com o meu filho mais novo, que procurava, é mais afeto de físico, e eu lhe perguntar, mas custa-te sair, custa-te ir embora? E ele respondeu, mas muito bem arrumado consigo próprio, é o que tem que ser. É o que tem que ser. Tipo, não vale a pena estarmos também a carpir sobre aquilo que é a forma de funcionar, a nossa forma de funcionar. E para que isto funcione bem, também tem que haver alguma aceitação. Sim, sim. Eles vão-nos dando essas pistas e é preciso estar atento, como tu dizes, porque há alturas em que nós estamos tão mal que nos esquecemos que eles é que são as crianças. Exato. Olha, conforme estava-te a dizer isso, estava-me a vir à mente também pais que fazem, pais e mães, quando eu estou a dizer aqui pais, estou-me a referir pais e mães, que fazem às vezes aqui uma estratégia curiosa, que é pôr o foco só nos miúdos e também deixam de ter o foco em si, o que também não torna a coisa melhor, não é? Tem que ser tudo ao mesmo tempo. É preciso conseguir fazer para um lado e para o outro. Olha, Ana, estamos a acelerar aqui muito e há coisas que eu estou muito interessada em compreender. Essa tua experiência de ficarem os miúdos em casa e vão os pais rodando à semana, é uma experiência que eu também, das pessoas que acompanho, percebo que funciona quando as crianças são muito pequenas e numa fase transitória. Esta é a minha experiência. E foi uma fase transitória. Ok. E eu partilhei, há pouco tempo partilhei isso nas redes e até sei, foi a Eliana Teixeira, é uma advogada no Brasil, também já esteve cá no podcast, tem um trabalho também super interessante. E ela disse da experiência dela, não é com crianças pequenas, é com miúdos mais crescidinhos, com mais autonomia, e que também funciona bem. Esta fase nós chamamos que é de nidação, que é os miúdos ficam no ninho, ficam na casa que é da família, e os pais é que vão mudando. E que também funciona bem com miúdos crescidos, mas eu isso nunca tinha assistido, e portanto agora tu dizes-me, eu fiz isso com 9 ou 16, eu fiquei super curiosa. Ok, então vocês comunicaram isso aos vossos filhos? Sim, nós acordámos isto entre nós, porque não fazia sentido estarmos na mesma casa quando não queríamos manter o casamento, mas depois as questões burocráticas demoram sempre algum tempo
E o que iria acontecer se nos mantivéssemos juntos é que começávamos a perder algum respeito um pelo outro. E então, para manter a serenidade e a paz, nós, ainda casal, concordámos em sairmos de forma alternada. Termos onde estar durante a semana em que não estávamos em casa, na casa de família. E é assim, na altura, este foi o motivo pelo qual nós decidimos isto. Hoje, ao fim deste tempo todo, e com esta minha mania de ir pensar no que foi feito lá atrás, foi excelente. Sabes porquê? Foi bom para os miúdos. Porque se adaptaram primeiro à ausência de um dos progenitores e depois à mudança da cama, da casa, dos hábitos, das rotinas desta ou da outra casa. E hoje, mais à frente, se calhar devíamos todos começar por aí. Se uma das casas se mantiver, aquela casa que é a casa onde sempre eles estiveram, eu acho que sim, que eles se devem primeiro adaptar à ausência do progenitor e perceber a dinâmica de estar só com aquele progenitor, porque nós mudamos também. Nós somos uma coisa quando estamos no casamento, em termos de dinâmica, de funcionamento, e depois somos outra quando estamos individualmente. Eu, por exemplo, sinto-me mais próxima da minha essência, daquilo que eu sempre fui, mas nunca porque a outra parte me disse, não faça, não. Só que estamos com o outro, não é? Estamos com os outros e funcionamos de forma diferente. Lá está, eu comprei o fato de mergulho a seguir. Nunca ninguém me disse não compres. Mas a verdade é que há mudanças. E eu achei, na altura, esta decisão para manter a paz, a tranquilidade e a serenidade, que era importante para os miúdos quando sabem que os pais estão em processo de divórcio, e depois, ao fim destes anos, eu acho que foi excelente, porque lhes permitiu a eles, naquele tempo, devagarinho irem-se adaptando às mudanças. Não foi aquele turbilhão, os meus pais separaram-se, eu perdi o contacto com aquela casa e, por acaso, eu já te disse, estamos na mesma rua, mas podíamos não estar. Exato. E ainda seria maior. Diz uma coisa, Ana, isso foi falado entre vocês os dois, que vamos sair à vez e porquê? Não. E para quê? Ou simplesmente decidiram, puseram a hipótese, os dois disseram, ok, estou ok com isso, vamos fazer assim, mas não partilharam propriamente a intenção de fazer isso. Na altura não conseguimos partilhar com esta serenidade. Pronto, então foi só do género, olha, fazemos à vez, uma semana saio eu, uma semana sais tu, estás ok com isso? Estou, e foi isto. E porque é melhor, porque nós vamos começar a não nos desentender. Essa parte a gente conseguiu ainda falar. Ainda conseguiram dizer isso? Ainda Ok. conseguimos. Nós percebemos que a saída seria para manter a paz e a tranquilidade. Mas não com esta maturidade que hoje temos, não é? Perante Ok. esta situação. Sim. É tão bonito que estás aqui a partilhar, Ana, que vocês fizeram o que conseguiam na altura. Não foi perfeito, não foi uma conversa profunda, mas foi o suficiente para funcionar. Não é? Funcionou, tomaram uma decisão que acharam acertada, cada um sai à vez. Uma semana sai um de casa, outra semana sai o outro. Mesmo que não, cada um não partilhou profundamente o que é que isso significava para si. Mas nesse momento, se calhar, mais do que compreender muito o que é que o outro pensa ou o que é que, o que eu penso, vamos ter que fazer isto funcionar. E desde que estejamos de acordo, até podemos ter motivos diferentes, mas desde que estejamos de acordo, não é? E às vezes é isso, às vezes nós temos que fazer funcionar. Essa parte é muito importante no processo de adaptação. É fazer funcionar, mesmo que eu não entenda, porque se existem filhos, isto tem que funcionar. Sim. Sim. Às vezes desgastamos muito nesse processo de compreender, não é? Como é que isso é possível, mas para que é que vamos... E às vezes estamos muito tempo no processo de compreender. Porque é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu? Aconteceu. Vamos lidar com isto. Como é que vai ser daqui para a frente? Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer aquilo? E queremos muitas respostas. Procuramos ter um plano muito claro de como é que vai ser dali para a frente. Isso dá-nos segurança. A malta nova usa uma expressão que eu gosto muito. Qual é? Aceita que dói menos. Tipo, aceita. Não estejas sempre a contrariar e a querer perceber, aceita. E acho que é importante aceitar. Sim, sim. Pelo menos aceitar como é. Não quer dizer que depois tínhamos que nos resignar. Às vezes há esta confusão nestes conceitos, não é? Esta é uma, aceitar ou resignar, não é a mesma coisa. Não é. E aceitas durante um tempo para te apaziguar e depois reunir força para depois fazer a outra parte. Não ficas ali, porque isso seria assim resignar-me, não é? Exato, exato. E o aceitar dá-nos tempo para conseguir observar bem o que está a acontecer, em vez de continuar a lutar com a realidade. Não é? Sair da ilha e olharmos para a ilha. Eu acho muito importante.
em várias temáticas da nossa vida. Sair e olhar, e refletir, e pôr em causa, e procurar alternativas. Isso é muito importante. É um bocadinho aquilo que estavas a dizer, não é? Sais de ti para conversar contigo. Exato. E, olha lá, Ana, o que é que andas aqui a fazer? Ok, então mais ou menos quanto tempo é que vocês tiveram nesse regime de anidação, em que os miúdos ficam em casa e vocês iam alternadamente saindo? 6 meses, 4 meses, por aí, mais ou menos, acho eu. Ok. E depois, entretanto, saíram. A escolha do pai dos miúdos ficar perto de vocês também foi uma escolha partilhada? Não foi uma escolha partilhada, foi uma escolha dele, mas acredito que tenha sido também a pensar nos benefícios que isso poderia trazer Uau! para os miúdos em termos de se manterem num espaço que lhes era familiar, não é? Em termos de proximidade à escola, aos amigos. Ok. Lá está, Boa. uma coisa que ao fim de alguns anos se percebe melhor. Uhum. É mesmo, tu vais reforçando muito isso, e isso é tão importante, não é? Saber que é um processo, é mesmo um processo, e não é rápido. Não, e não é rápido. Ok, então, entretanto, os miúdos, vocês separaram-se, cada um ficou na sua casa, fica relativamente perto, vivem na mesma rua, e tu ficaste sem a estrutura familiar que tinhas, não é? Como a conhecias, e estavas a partilhar há pouco que também não sentias ter aí uma retaguarda de apoio, porque também só tens o teu pai, não tens irmãos, és filha única, só tens o teu pai porque perdeste a tua mãe muito cedo, não é? Tu eras bem novinha quando perdeste a tua mãe. Sim, tinha 21. Portanto, a tua mãe não chegou a conhecer os teus filhos. Não, nem nunca me viu casar. Uhum. Ah, queres-nos falar um pouco sobre como é que é isto porque no fundo também tiveste a experiência de ser filha numa parentalidade não conjugal porque o teu pai viuvou. Também é uma forma de uma parentalidade não conjugal. Fala-se pouco nisso, mas também é. Lá está, na altura já também com alguma independência, não é? Já é Porque eu estava diferente. na faculdade, já ficava sozinha, mas é diferente estar sozinha quando sabes que alguém vai entrar, mais tarde ou mais cedo. Outra coisa é estar sozinha quando sabes que ninguém vai entrar, não é? E eu lembro-me, por exemplo, que uma coisa que me gostava imenso era o pequeno almoço ao domingo de manhã, sozinha. E eu uma vez partilhei isto com um colega da área que me disse assim: Pois eu até te dizia, então, mas não estamos em casa, vai para o café. Mas eu já sei que tu vais olhar à volta e está toda a gente com companhia. E é verdade, o processo é um processo muito interno também, o saber lidar com. Se calhar eu já tinha esse degrau feito, não é? Eu não sabia, não tinha tomado consciência dele, porque não ter retaguarda familiar numa situação de desconforto, e o divórcio é uma situação de desconforto, faz falta, pois faz muita falta. É o que dizem por aí os textos, não é? Que o colo da mãe, em situações de desconforto, é essencial. Eu não o tive durante. Eu já tenho mais anos sem mãe do que anos com mãe, não é? Uhum. Porque a minha mãe já partiu há 25 anos. E por isso o caminho de desenrascar-me, fazer alguma coisa para que aconteça, não posso estar à espera da minha retaguarda, porque ela não existe há muito tempo, não é? E no divórcio essa ferramenta foi importante, mesmo que inconscientemente. Entendes? Sim, portanto, deixa ver se eu percebi. O facto de teres perdido a tua mãe muito cedo e disso te ter levado a desenvolver ferramentas emocionais, psicológicas, provavelmente mesmo também muito funcionais, executivas, para lidar com a vida, por saber que estavas com menos esse apoio, não é? Mais entrega a ti própria. Quando te divorciaste e separaste, uh, essa experiência já te deu bagagem para poder lidar com esta nova alteração e estás outra vez assim, mais entregue a ti própria. Foi isso? Sim, sim. Estou habituada a dar mais entrega a mim própria. Gostas? Não, mas dizes com isso que remédio. Não vou fazer disso uma desgraça. É isto. Uhum, uhum. Lá está, a saída dos miúdos foi uma situação que me custou muito, mas hoje, num timing completamente diferente, eu penso assim, mas eles iam sair mais tarde ou mais cedo. Eles não iam cá estar. O mais velho já está menos, muito menos, Pois, não é? exato, exato. Mas a mim estava associada a uma situação de grande exigência emocional, Sim. que é um E de divórcio. perda, não é? Uma coisa também é quando os nossos filhos saem porque estão em crescimento, em desenvolvimento, estão a ir para mais sítios, mais contextos, mais vida, não é?
E quando há separação, às vezes a sensação que temos é de perda. E quando é essa sensação de perda é diferente, eles não estarem porque perdemos qualquer coisa. Exatamente. Embora nem sempre se tenha essa sensação de perda, ou tem-se perda de umas coisas e não se tem perda de outras. Enfim, olha, ficou aqui a mexer comigo, Ana, assim, tipo um ratinho. Quando estavas a mencionar do colo de mãe, colo de mãe é colo de mãe. E eu acho mesmo que colo de mãe é colo de mãe quando é um colo de mãe materno verdadeiramente. Há muitas mães que não têm esse colo materno. E, portanto, o colo dessas mães não é bem um colo, tal como dos pais. E talvez eu numa fase mais sensível a isso, mas esta ideia que nós temos que mãe é mãe, pai é pai, também prejudica muitas vezes processos de reestruturação familiar, porque ficamos muito presos a essas ideias de mãe é mãe, pai é pai, Padrões, não é? não é? Porque as crianças precisam de um pai, as crianças precisam da mãe. Não, as crianças precisam de sentir segurança, precisam de sentir amadas, precisam de sentir cuidadas, precisam de sentir protegidas. Se for com a mãe e com o pai, tanto melhor, não é? Se não for possível com a mãe e com o pai, depois que seja com alguém que assegure isso. E ficamos tão presos a esta coisa do pai, não é? Isto às vezes mexe um bocadinho comigo. Acredito. Esses vossos discursos também me fizeram sentido. Sim. Uhum. Porque às vezes nós queremos muito que o outro funcione no mesmo registro que tu, porque tu é que estás a fazer o procedimento correto e para ser pai ou para ser mãe tem que ser aceito daquela forma. E não tem. Exato. E não tem. Uhum. Ok, então fomos, a salvaguarda daqui o meu ratinho já ficou sossegado, estás a ver que é, pronto, já disse o que você tinha necessidade de dizer. Provavelmente diz isso porque se calhar tinhas mesmo um grande colo na tua mãe, provavelmente era isso que tu contavas e aquele colo da tua mãe é mesmo aquele sítio onde estar, não é? E é tão bom quando temos isso. Mas eu tenho. Só que tive. Mas eu tenho. Eu sei o que isso é. Isso é um Exato, privilégio, não é? exato. Tu sabes o que é ter Eu esse sei o que é. colo. Eu sei. Exatamente, exato. É isso, é isso. Sabes, eu quando perdi o meu pai, já era bem mais crescida que tu, já era adulta, já tinha filhos, mas foi muito doloroso também, foi uma perda precoce na idade dele, o meu pai tinha 62 anos, e foi repentino. E estava em sofrimento, naturalmente. E houve Também é a minha mãe. pois, a tua mãe então, A minha mãe tinha 49 e estava em sofrimento. E perder alguém em sofrimento é terrível. Perder já é terrível, mas perder em sofrimento é muito pois, mau. pois tu acompanhaste essa fase de Sim, vida da foram tua só mãe, 4 meses, mas acompanhei. eh, e quando eu perdi o meu pai, essa pessoa disse-me, a ver o meu sofrimento, ela estava assim, claro, meio indiferente. E aquilo ao mesmo tempo, ela ia no carro comigo, e aquilo ao mesmo tempo estava-me a incomodar um bocadinho, mas eu estava tão na minha dor que, enfim. E às tantas ela disse: Mafalda, tem muita sorte em estar a sofrer como está a sofrer. E eu fiquei, como assim? E ela disse: Olha, eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe e foi indiferente. E isso diz muito sobre a relação que eu tinha com eles e o seu sofrimento diz sobre a relação que tinha com o seu pai. E é um pouco isto, não é? Que é, sim, se tínhamos uma coisa tão boa, claro que custa perdê-la, mas ela ficou cá, não é? Nós Exatamente. sabemos o que isto é. Há pessoas que perderam os seus pais e que aquilo, o tipo de relação que tinham era de tal ordem que ela até contava com alguma graça, ela tinha imensa graça, tem, que até entrou no funeral errado. E depois o marido é que lhe disse: Olha lá, mas este não é o teu pai. E depois tiveram que ir para o funeral certo. Imagina, imagina, não é? Exatamente. Claro que esta pessoa não tem sofrimento. Mas era importante também conseguirmos fazer esta relativização das coisas e, sobretudo, Ana, saber que, e isto queria te dizer, naturalmente disseste-me isso porque o colo da tua mãe é mesmo o colo da tua mãe. Uma coisa. É, e eu penso sempre, eu tive, eu sei o que isso é. E apesar de eu só ter sido mãe 21 anos, é muito pouco tempo de mãe, não é? Até porque nestes 21, uma grande parte deles, eu nem me lembro. Mas a verdade é que ele esteve lá. E ainda hoje eu penso e faço em função desse colo que tive tão pouco tempo. Desse exemplo, daquelas palavras, daquela atitude, daquela postura. Entendes? Por isso eu sou realmente uma privilegiada. Sou, sem dúvida. E eu tenho um lema que passo aos meus filhos, que é em todas as situações, mesmo naquelas que o primeiro impacto é isto é péssimo, há ali sempre qualquer coisinha de bom. Ou porque se aprende alguma coisa, ou porque nos tornamos mais independentes, ou porque desenvolvemos algum mecanismo para lidar com que nos vai ser mais útil lá mais à frente. Há sempre ali qualquer coisinha que valeu a pena. Sim.
e sobretudo se dermos tempo para que essa coisinha se revele. Porque às vezes queremos tanto ver o lado bom que andamos numa coisa meio neurótica de isto é um lado positivo, isto é um lado positivo, isto é um lado positivo, onde é que está o lado positivo? E depois não conseguimos ver lado positivo nenhum, porque estamos tão sôfregos de querer ver o lado positivo e impor E um só lado conseguimos positivo. ver o lado positivo quando vivermos o negativo. Exato. Nós temos que viver o lado negativo para percebermos o lado positivo. Sim. E esperar também que as coisas se vão revelando, não é? Não passa só por nós, mas esta ideia de que passa sempre só. Há coisas que têm que se ir revelando com o tempo. Quando tu dizes, Exatamente. olha, tomei aquela decisão, e depois, passado este tempo, olho para trás e penso, olha que o teu foi para os meus filhos também. Mas na altura a decisão teve a ver contigo, aquele da residência, não é? É preciso às vezes o tempo também deixar revelar o resultado das coisas, o que é que vai trazer de bom e menos bom, e não estarmos também assim com essa pressa toda, não é? Ok, então, nós, que andas tagarelas, olha, isto é mesmo com mais Que boas, cerejas, não olha é? que boas! É mesmo com mais cerejas, começamos aqui com muitos assuntos. Ahm, então, saíram, ficaste sem essa tal retaguarda, recordaste a tua mãe, conseguiste fazer esse balanço que, olha, eu já sei viver também com estas perdas. Na altura não tive essa lucidez. Não? Então, Não. giro. Olha, quando é que tu começaste, então vou perguntar antes isso, quando é que começaste a perceber que ou quando é que começaste a ter esse distanciamento e começar a olhar para o processo como um percurso e ver, olha, aqui consegui aquilo, olha que giro, já consegui fazer tal, tivemos esta decisão, teve este lado positivo, Quando é que começaste a conseguir fazer esse balanço? Engraçado fazeres-me essa pergunta. Se calhar eu tenho sempre necessidade de 2 anos para me curar, porque foi mais ou menos isso, 2 anos, quando a parte emocional acalma e consegue haver um maior equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque na altura a seguir ao divórcio, se calhar a parte emocional está muito. Falta muito cá para fora. E então é tudo muito pouco refletido. A reflexão começa quando tu te começas a apaziguar um bocadinho. Por isso, acho que 2 anos depois do divórcio. Uhum. Vocês falam dos 2 anos e meio, não é? É à volta disso de 2 anos e meio, quando as coisas correm de forma saudável. E eu senti isso, engraçado. Senti isso. Quando começa a prolongar muito para lá disso, pode ser sinal que alguma coisa esteja menos bem. Às vezes é o próprio processo, por exemplo, o das partilhas, o divórcio, às vezes arrasta-se mais tempo e faz com que o processo também demore um bocadinho mais. Mas a maior parte das vezes é porque há qualquer coisa numa das pessoas, ou em ambas, do ponto de vista de relacional e do seu bem-estar emocional e psicológico, é porque uma das partes, ou as duas, passa-se ali qualquer coisa. Ou então o próprio processo está mesmo muito contaminado e muito doentio e ninguém consegue romper com aquilo. Até podem ser duas pessoas saudáveis, é mais raro, mas podem até ser duas pessoas saudáveis, mas que a relação ficou tão degradada, ficou tão viciada naquelas padrões de relacionamento que nenhum deles consegue quebrar aquilo, ou ainda nenhum deles teve a clarividência de quebrar aquilo. E às vezes acontece um evento qualquer, muitas vezes, e da nossa experiência são coisas com os miúdos, e que quebra aquele padrão, porque de repente eles têm que fazer uma coisa completamente diferente, estão perante, têm mesmo que arregaçar as mangas, geralmente é dos miúdos, e com coisas de comportamento muito desafiantes, e os pais têm mesmo que agarrar. E aí vemos quando, aqui está o lado saudável deles, olha eles, e conseguem. Mas a maior parte das vezes é porque algum dos pais ou os dois têm mesmo questões psicológicas ou psiquiátricas associadas. Sim, portanto, tu és um bom exemplo dessa passaste assim, eu às vezes olhava para o meu percurso e para as coisas que ia lendo e pensava, eu sou mesmo de livro, olha para isto, eu também passei por isto, eu também fiz isto. Vocês já me conheceram noutra vida passada antes de fazerem a vossa teoria. Estou a brincar. Mas é isso mesmo, por isso é que fez tanto sentido. Eu devia ter conhecido um bocadinho antes, porque se calhar tinha-me ajudado, porque nós passamos por essas etapas, por esse processo, esse tempo é preciso. Esse tempo é preciso. Esse tempo é mesmo preciso. Olha, qual foi assim das aprendizagens maiores que tiveste com todo este processo, com todo este percurso? Foi gostar mais de mim, estar melhor comigo própria. Essas coisas que se dizem agora muito, com mais ou menos ciência por trás, mas é verdade, tu se estiveres bem contigo própria,
tu consegues estar melhor na situação, mesmo que ela seja desconfortável. Uhum. Quando não está ninguém, e no meu caso há muitas alturas em que não está ninguém, se eu estiver bem comigo própria, eu estou bem. Entendes? Se eu estiver Uhum. muito focada na presença do outro ou dos outros, sejam eles amigos, filhos, companheiros, novos companheiros, eu vou estar sempre mal quando os outros não estão comigo. E esta foi a minha grande aprendizagem. Acho que de vida e também pós-divórcio é, eu tenho que estar bem comigo. Se eu estiver bem comigo, eles vão e vêm. Mas quando vão eu não fico mal, que isto era terrível. Eu seria aquele gráfico quase do cardiologista. Estão, não estão, estão, não estão, estou, sozinha, estou com companhia. Isto era muito mal. Este desassossego. Por isso, essa foi a minha grande aprendizagem. Estou comigo, eu estou bem. Ok. Sem egoísmo, sem me isolar, sem ser só o meu umbigo, entendes? Sim, é outra, estás a ver? Outra confusão, não é? Que é amor próprio, egoísmo, ou gostar de estar comigo e não gostar de estar com os outros, ou não ser generosa na relação com os outros. Claro que não é isso, não é? São duas coisas Hoje diferentes. falo, por exemplo, estou-me a lembrar de uma pessoa amiga que num processo de divórcio diz assim, mas eu sozinha, então mas eu vou sozinha na boa. Eu faço praia sozinha na boa. Eu vou para o shopping sozinha na boa. Eu vou tomar café sozinha na boa. E olha, nem sequer penso numa coisa que as pessoas pensam, mas vão-te lá ver sozinha. Nem me lembro. Entendes? Porquê? Sim. Porque estou bem comigo. Uhum. Senão eu estava muito mais focada o que os outros vão fazer, o que os outros vão comentar. Não, não é por aí. Entendes, Mafalda? Não é por aí. Mas é assim, isto não é rápido. Isto é daquelas coisas que a cobra perde a pele e depois tem que vir outra nova. Tem que ter, primeiro tem a pele, depois tem que ganhar elasticidade. Isto é uma coisa que demora muito tempo. Lá está. Se calhar, quando a Ana Carla, em 1997, fica sem a mãe, ainda não se tinha percebido que aquilo já lhe ia dar algumas ferramentas para o que vinha lá para a frente. Entendes isto? Sim, sim, Pronto. sim, sim, sim. Mas esta foi, sem dúvida, a minha grande aprendizagem. Foi estar sozinha e estar bem. Mas não querer afastar os outros. Lá Claro está que. essa confusão. Eu estou bem com os outros, mas quando os outros não estão, eu estou bem comigo. Uhum. E abro as janelas, seja quem E for. já abres sempre a janela. Sempre, sempre, sempre. Tu falaste também de uma outra preocupação em off, quando estávamos assim, que é um bocadinho as duas à conversa, que quando foi a fase da separação, além de teres que adaptar à ausência dos miúdos, outra grande preocupação foi a questão financeira, não é? Claro, eu costumo dizer que para nós nos divorciarmos tem que haver também um QB, como o sal e o açúcar, QB de loucura, que é, não podes pensar em tudo, se fores pensar em tudo, tu não fazes nada. Então tem que haver coisas que são mais importantes do que outras. Por isso é que há situações em que a parte financeira é de tal forma valorizada que eu não tiro os chinelos. Eu fico no conforto dos meus chinelos, mesmo que o resto esteja tudo mal. Não é? Então tem que haver aqui algum rasgo de loucura. Loucura neste sentido, lá está. Depois arregaças as mangas e fazes o que aparece. E eu fiz o que fiz e faço o que aparece. Com a maior das dignidades. Aliás, se calhar eu gosto muito mais de mim porque tenho tido experiências fantásticas. Não é? Tenho tido esse privilégio de dizer assim, não, isto não é para mim, eu até tenho uma licenciatura, é para mim, é para mim, e foi para mim, e eu gostei e gosto daquilo que vou fazendo. Restaurar móveis, por exemplo, Lá, eu nunca tinha feito. Trabalhar também um bocado na parte do campo, de limpar alguns sítios, tomar conta de uma idosa, foi um privilégio que tive durante 2 anos e meio no pós-laboral e que consegui conciliar inicialmente só nas semanas em que não tinha os meus filhos. Já viste que maravilha? Eu que me sentia sozinha, vou fazer companhia a outra pessoa. tão giro. Uhum. Como é que foi essa experiência de cuidar de uma idosa? Olha, quando me apareceu a experiência, eu disse, por favor, deixa-me pensar. Deixa-me pensar, deixa ver. E depois pensei assim, isto tem a ver com a minha maneira de estar nesta vida, que é, se isto apareceu é para mim. Nada aparece por acaso, esta pessoa está aqui é porque precisa de mim. E de repente eu fico mesmo amiga e ligada a esta pessoa, porque eu sou assim.
Eu não consigo não me ligar, não me apaixonar por aquilo que me vai aparecendo. E não vale a pena mudar nem dizer que não quero ser mais fria, mais racional. Não. Eu gosto de fazer tudo com paixão. Aliás, notas que eu estou aqui apaixonadíssima por esta conversa. Mas foi. E foi muito bom. E de repente, não é? A Ana Carla, que se sentia sozinha, amargurada e triste, não é? Num pós-divórcio, e é normal, ninguém se assuste porque se sente assim, faz parte do processo. Mas eu garanto que muda. E de repente eu saio de casa desta idosa, pá, eu, logo na primeira semana que saio de lá, e lá está, saio de mim, olho para mim e digo assim: tu nunca mais digas que estás sozinha, porque tu não sabes o que é estar sozinha. E tu podes chegar aos 80 e poucos anos e estás realmente sozinha. E aí vais dizer assim: sofri tanto lá atrás e afinal não estava sozinha. Estás a entender, Mafalda? Eu disse: tu não estás sozinha. Tu não estás é bem contigo própria. Porque tu podes sair, podes te levantar, podes pegar no telefone, podes ir às redes sociais, sozinha está esta pessoa que não tem a mobilidade que tu tens. E aquilo fez muito bem, sabes? Foi uma experiência, não digo dupla, mas tripla, se puder. Foi aí que tivesse esse insight, que a dificuldade podia ser também. Foi, 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 foi. Ok. E foi assim durante 2 anos e meio que fui para aquela casa, em que podia ter dias terríveis, podia ter dias de me apetecer vir para casa e ficar sozinha, e ia para ali e sempre, sem exceção de dia nenhum, eu disse assim: eu, o tempo que aqui estou, eu venho cheio de boa energia. Porque aquela pessoa, sim, está sozinha. Entendes? Foi uma aprendizagem para mim, mais do que todo o resto, não é? Porque, pronto, financeiramente também foi um contributo, mas, mas foi a aprendizagem. Mas estás a ver, eu agarrei numa situação que para mim era completamente nova, e valeu a pena, porque aprendi muito com aquilo. E mais uma vez fizeste funcionar. Pois tem que ser, se calhar é isso, não é? Que É. engraçado, está a ser quase terapêutico para mim, eu faço funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar. A água morna é muito boa, Mafalda, é muito boa, mas se a gente estiver muito tempo na água morna, ela vira choca. E a gente tem que sair dali, enquanto é possível fazer alguma coisa. E eu sou da ação. És da ação, o teu verbo é fazer. Qual é o teu verbo já agora? Eu agora estava a impor que o teu verbo é fazer. Qual é o teu verbo? Acho que é acreditar. Ok. Eu acredito. Acredito nos outros, acredito em mim, acredito nas coisas, acredito que nada é por acaso. Olha, acredito. Tão bom, tão bonito. Olha, eu também acredito na importância e no poder destas partilhas e destas conversas. Nós contamos pouco as nossas histórias. Quando se conta, geralmente é tudo ou muito trágico ou muito romanceado. E para mim é muito importante ter este espaço onde há partilhas autênticas da experiência inteira. Claro que nós também sabemos, Ana, que é inteira hoje. Se calhar daqui a 5 anos consegues contar a tua experiência ainda de outra maneira. Com certeza. Mas neste momento estás a partilhar connosco inteira, todas as partes, as boas e as más, o que aprendeste e o que foi difícil, o que foi bom e o que foi mau, o que fizeste porque aconteceu, mas agora percebes que até ganhaste alguma consciência mais tarde, aquilo foi uma boa opção, não é? Há coisas que se fazem para sobreviver naquela altura. Exato. A tua tábua de salvação, não é? Às vezes é mesmo só conseguirmos deixar assim a cabecinha de fora para respirar, não é? É. Sim. Sim. Eu agora estou-me a lembrar de uma sensação, agora quando pus assim a cabecinha de fora, assim para respirar, de uma vez estar a pôr os douradinhos num tabuleiro. Eu não costumo consumir assim pré-cozinhados, mas lá está, às vezes é preciso sobreviver. Claro. E então os douradinhos às vezes safaram os jantares. Eu lembro-me de estar a pôr os douradinhos no tabuleiro e estar a pôr aquilo com um padrão. E ficar lindinho, assim, mesmo arrumadinho. E eu pensar, esta é a única ordem que eu tenho na minha vida neste momento. É os douradinhos. Os douradinhos todos alinhadinhos e todos bonitinhos. E há pouco tempo voltei a fazer isso. Foi também uma urgência, vai de douradinhos, voltei a fazer aquilo e até tirei uma fotografia. E pensei, pois é, às vezes esta é a nossa única ordem. Não é o caso, mas às vezes... Mas é essa que tu te vais agarrar na altura, não é? Tu conseguiste a ordem nos douradinhos. Exato, foi aquela coisa.
E é isso. Eu acredito mesmo no valor e na importância destas partilhas completas e autênticas e com as várias versões do que é esta experiência da separação e da parentalidade na separação. Porque sob pena de termos aquelas coisas muito romanceadas, não é? Como das histórias, e viveram felizes para sempre. Separaram-se, agora não é casaram-se, separaram-se e viveram felizes para sempre. Também não é assim. Cada um à sua maneira. Cada um à sua maneira, há vias, viveram felizes para sempre, intermitentemente, porque há momentos que não estamos assim tão felizes, há momentos que não nos entendemos assim tão bem, há coisas que acontecem, não é? E portanto a vida não é sempre tudo só a sorrir e tudo sempre em felicidade. Portanto, acho que é mesmo muito importante. Ou o contrário, não é? Que é só vem para a partilha a desgraça e a miséria, não é? Ou aqueles crimes passionais desastrosos que nós vemos, e vemos no casamento e vemos no divórcio, não é? Ou quando não são crimes passionais, mas é uma degradação relacional brutal, não é? Vocês vieram desconstruir isso. Vocês vieram fazer do divórcio um acontecimento de vida, que é o que ele é, como qualquer outro acontecimento de vida, e que tem os seus momentos. E vocês vieram desconstruir isto. Falar abertamente do divórcio. E do pós-divórcio. E da parentalidade. Tão bom, Ana. Partilha tão boa. Obrigada. A ti e a Marcela. Ela vai ouvir, de certeza. E foi mesmo um gosto conhecer-te, agora assim mais cara do que cara. Nós já tínhamos partilhado nas redes, já falámos ao telefone e agora estamos aqui. As vossas partilhas e já fizemos uma formaçãozinha online também. Sim, e devemos ter a oportunidade para as juntas, tenho a certeza. E dar-te assim um grande abraço, que era agora que não conseguia fazer. Assim, só não vamos almoçar juntas porque estamos longe. Não, podes ter a certeza que quando vieste para aqui para este lado, está bem? Não está bom. Obrigadíssima. Um beijo grande. Mãe, obrigada, muito obrigada.